Vamos agora ouvir, a mensagem que teremos através da Igreja Batista Bacaxiri, a IBB, a pastor Roberto Silvado. Nós temos certeza que Deus falará aos nossos corações nessa conferência Família Brasil 2020. A minha família escolhe servir ao Senhor. Josué estava no final da sua vida e ele chama o povo para se reunir em Siquém. Josué capítulo 24, nós lemos assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Siquém era o lugar onde Abraão se estabeleceu quando veio para Canaã. A acústica de Siquém era perfeita para esse tipo de reunião. Atos salvadores de Deus são mencionados por Josué. Ele queria que o povo percebesse que o mesmo Deus que cuidou deles até ali continuaria cuidando nos próximos anos, nas próximas décadas que viriam. É o final da sua vida. Ele queria que Israel tivesse a certeza de que Deus continuaria sendo Deus. Josué desafia o povo e termina dizendo que ele havia tomado uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a família amando e servindo a Deus. Não é esse o seu sonho? Esse é o meu sonho. Esse é o sonho de todo aquele que conhece a Cristo como Senhor e Salvador. Que toda a sua família ame e tema ao Senhor. Sirva ao Senhor com o coração inteiro. Pais, filhos, cônjuge, outros parentes, todos servindo a Deus. A minha família escolher servir ao Senhor é um sonho, é um projeto de vida. E o nosso desejo é que tanto eu como você tenhamos isso no nosso coração de tal forma arraigado que as nossas orações e as nossas ações promovam que a nossa família sirva e ame ao Senhor. Escolher temer e servir a Deus é um projeto de vida. Josué, no versículo 14, nos diz: Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. A palavra de Josué é muito clara. Agora, este é o momento da escolha. Não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Agora, esse é o momento da escolha. Josué relembra a história das misericórdias de Deus no passado e diz: hoje nós precisamos tomar uma decisão. E essa é a minha palavra para você. Hoje é o dia para você tomar uma decisão, para que toda a sua família possa servir ao Senhor. O desafio de Josué é: tema ao Senhor, tema a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Matthew Henry faz uma observação com relação ao temer a Deus que eu achei muito pertinente. Queria compartilhar com você. Reverenciem um Deus de poder tão infinito. Tenham medo de ofendê-lo e deixar de experimentar sua bondade. Isso é temer a Deus. Mantenham um respeito pela sua majestade, uma grande consideração pela sua autoridade, um receio do seu desagrado e um respeito contínuo pelo seu olhar onisciente sobre você. Isto é temer a Deus, é colocar a Deus no seu devido lugar, é reconhecer quem é Deus, infinitamente maior do que nós e digno de toda a honra, todo o poder, todo o respeito. Temer a Deus nos leva a servi-lo com integridade e fidelidade. Foi esse o desafio que Josué entregou ao povo naquele dia. Integridade significa servir a Deus com retidão, com honestidade, com imparcialidade. É viver de forma inteira para Deus. É assim que você tem vivido? De uma forma inteira, se entregue inteiramente para Deus? Servir a Deus com fidelidade significa ser confiável, ser verdadeiro, ser leal, viver com constância, ser resiliente no meio das provações, porque eu sou fiel.
O meu Deus é fiel e eu o sirvo com fidelidade. E Josué diz: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. É interessante que ele fale isso em Siquém. Jacó havia falado a mesma coisa para aqueles que faziam parte da sua família anos atrás, lá em Siquém. E em Gênesis 35, 2, 4, nós lemos que debaixo do carvalho que está em Siquém, Jacó enterrou os falsos deuses que a sua família carregava. E eles seguiram adiante confiando apenas no Deus verdadeiro. Quais são os falsos deuses que você tem carregado, que a sua família cultiva, o status social, quem sabe a necessidade de aparentar, ser e ter alguma coisa que não tem? Quem sabe o falso Deus que você tem que lutar é aquela necessidade de estar envolvido com pornografia na internet? O falso Deus que você tem é a necessidade do progresso financeiro, da segurança financeira? Quem é o falso Deus que atormenta a sua vida e controla a sua vida? Um falso Deus, ele não dá paz, ele atormenta a nossa existência. Apenas o Deus verdadeiro traz perdão, graça e libertação. É por isso que Josué fala ao povo: abandone os falsos deuses, porque eles são apenas ilusão. O verdadeiro Senhor é aquele que muda a nossa vida e a nossa percepção da vida. Este é um momento de escolhas. Este é um momento de decisão. Fique atento à sua família. Nós temos várias estações na vida em que nós nos tornamos mais suscetíveis à palavra de Deus, mais abertos à mensagem. Momentos de crise como esse que nós vivemos é um momento em que nós estamos numa estação de alta receptividade, momento em que nasce um bebê, de casamento, na chegada dos filhos, aposentadoria, períodos de transição. Normalmente nós somos mais abertos à mensagem. Nós temos a tendência de não ouvir tanto o Evangelho quando tudo está calmo, tranquilo, estável, surgem estações de resistência. Mas mesmo assim, independente de como as pessoas reajam ao nosso testemunho cristão, quando nós pensamos na nossa família e na necessidade de levá-los a conhecer o grande amor de Deus, precisamos nos lembrar o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 3, 15 e 16. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você está pronto para responder a razão dessa esperança que existe em você? Contar para eles o porquê você, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa questão de quarentena, você continua confiando no Senhor e sabendo que Deus está cuidando de você? Você teme a Deus, reconhece quem Deus é no meio de todas as circunstâncias da sua vida? Você já decidiu servir a Deus com integridade, com fidelidade? Você percebe as estações na vida das pessoas e procura aproveitar as oportunidades para contar para essas pessoas como Deus tem agido na sua vida? Salvação na família é o resultado das nossas escolhas, é o resultado de nós levarmos essa esperança para aqueles que nós amamos. Quando pensamos na salvação da nossa família, precisamos escolher o melhor para a nossa família. O versículo 15 nos diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué desafia a nação a decidir. Princípio muito importante. O que acontece na nação afeta as nossas famílias. Vou repetir. O que acontece na nação afeta nossas famílias. Por isso é importante nós prestarmos atenção em quem nós elegemos, nós acompanharmos o que os nossos líderes estão decidindo, como eles estão liderando a nossa nação. Mas é importante também nós nos lembrarmos que o que acontece nas nossas famílias afeta a nossa nação. O que acontece nos nossos lares, nas nossas famílias, afeta a nossa nação. Nossos valores, nossas escolhas preparam os futuros líderes da nação.
Já parou para pensar nisso? Será que na sua casa está sendo criado o próximo presidente do Brasil? Ou quem sabe nós teremos um governador ou um prefeito que está sendo criado na sua casa? Quem sabe um deputado, um vereador? Não, um desembargador, um juiz, quem sabe um promotor, um professor. Líderes da nossa nação, um empresário que fará a diferença no mundo empresarial do Brasil. Queridos, o que acontece nas nossas famílias afeta a nossa nação. Como é importante que eu e você, como pais, você mãe, tenha consciência disso, da influência que você tem na história da nossa nação ao criar seus filhos. Você avô e avó, tio, tia, tenha consciência da influência que a família tem na história da nossa nação. Josué orienta a escolha do povo, citando a escolha que ele havia feito. E ele diz: eu sirvo como exemplo, eu e a minha família, independente do que vocês escolham, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui ele decide em primeiro lugar e ele diz para o povo: independente de eu ser juiz, de eu ser o líder dessa nação, eu assumo a responsabilidade com aqueles que estão na minha casa, que fazem parte da minha família. Por isso que eu digo que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, lá em casa não vai ser eu simplesmente vou servir e os da minha casa não precisam servir. Eu não aceito essa divisão. Não, lá em casa não vai ser. Não, minha casa vai, mas eu não vou. Eu simplesmente, os que fazem parte da minha casa vão servir a Deus, mas eu não vou. Não existe essa divisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ouvi uma história que eu gostei demais. Era o mês de maio, o mês da família na igreja. O pastor estava dirigindo uma reunião de oração e no meio da reunião de oração ele disse: agora eu gostaria de pedir que os irmãos ficassem de pé e recitassem um versículo bíblico de sua preferência. Mais do que rapidamente, uma irmã, crente nova, colocou-se de pé e ela repetiu o versículo dela. E ela disse em alta voz: eu, Totonho, mais as crianças, serviremos ao Senhor. E sentou-se, e ficou um silêncio na congregação. Aquela irmã, certamente alguém num processo discipular, havia explicado para ela o significado do texto de Josué, do que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso garantir que ela compreendeu e compreendeu muito bem o significado desse texto e a aplicação desse texto na sua vida. A minha família escolhe servir ao Senhor. Escolha orar intensamente pela sua família, para que a sua família sirva ao Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Você acredita na oração? Eu queria desafiar você a assumir um compromisso hoje de orar pela sua família todos os dias, de colocar diariamente seus filhos, seus pais, colocar os seus netos, os seus avós diante do Senhor, clamando pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Escolha fazer um pacto com Deus, assim como o povo fez. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Josué deu liberdade ao povo para escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Mas depois de ouvir tudo que Deus já tinha feito, depois de conhecer a esse Deus, era impossível dizer não a um compromisso com esse Deus. O povo reafirma seu compromisso com Deus. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. O poder da influência de um líder fiel a Deus. O poder da influência de um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia.
poder da influência de pessoas que exercem liderança sobre uma família, o poder da influência que nós podemos ter sobre a história da nossa família. Aquelas pessoas foram confrontadas com uma escolha que faz paralelo à proposição apresentada pelo cristianismo. Escolher a Cristo é a melhor opção, a escolha que envolve vida e morte. A mensagem do cristianismo é o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus naquela cruz. Com tristeza, nós lemos o versículo 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Mas depois, Israel se afastou do Senhor. Fazer discípulos que fazem discípulos é o nosso grande desafio. Não adianta você ensinar da palavra para os seus filhos para que eles conheçam a Jesus simplesmente. Você quer que seus filhos se tornem discípulos que falem do amor de Deus para outras pessoas. O seu alvo é maior do que ver seus filhos serem batizados. O seu alvo é compartilhar uma fé tão vibrante que vai fazer com que eles levem essa fé para outras pessoas com quem eles convivam. O plano de Deus é que você leve seus filhos, cônjuge, pais, parentes a Cristo para que eles sejam discípulos multiplicadores. Discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Você conhece alguma família na terceira geração de discípulos de Jesus? Quarta, quinta? Em nossa igreja nós temos uma irmã muito querida, a irmã Hildegard, irmã Hille, conhecida assim. Ela mora hoje em Fortaleza com a filha. A irmã Hille, ela teve o privilégio de vir de uma família em que o seu avô foi missionário na China, na missão do interior da China, missão que foi fundada por Hudson Taylor, um missionário muito famoso. Ela é terceira geração. Ela tem filhos e netos. Quarta e quinta geração. Já pensou 5 gerações o evangelho presente nessa família? Que privilégio! Eu também tenho um privilégio tremendo. A minha família é o resultado dos primeiros evangélicos que chegaram no Brasil. Meu bisavô aceitou Jesus lá no Rio de Janeiro, com os primeiros missionários que chegaram. Então eu tenho os meus avós maternos, a minha mãe, que é terceira geração, eu sou a quarta geração, meus filhos são a quinta geração que conhece ao Senhor Jesus, e agora o meu neto Mateus aceitou a Jesus, foi batizado recentemente, ele é a sexta geração. Aleluia, que privilégio! Ed e eu já oramos para que os nossos netos, eles sejam mais do que simplesmente pessoas que foram batizadas. Não, nós queremos que eles sejam homens segundo o coração de Deus. Sejam homens que façam discípulos. Sejam discípulos que façam discípulos. Nós temos outras famílias em nossa igreja com uma história linda de fé como essa. Mas nós temos também várias famílias em nossa igreja que são a primeira geração. São os primeiros a conhecerem a Jesus na sua família. Que privilégio poder levar o Evangelho, a salvação em Cristo, a paz em Cristo Jesus para a sua família. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família? Essa é uma boa conversa para acontecer quando terminar esse culto. Independente de há quanto tempo o Evangelho tenha chegado à sua família, o desafio que nós temos é o mesmo. É repetir como Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós vamos sempre fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. Você decide fazer um pacto com Deus para ser discípulo de Jesus? Você decide fazer discípulos que façam discípulos? Ah, como é gostoso como pastor eu perceber esse movimento de Deus nas famílias e ver Deus agindo e ver as famílias sendo desenvolvidas no processo de se tornarem famílias de discípulos em que pessoas conhecem o amor de Deus, a salvação que é em Cristo. E a minha oração por você é que esse amor de Cristo tome conta da sua família, do seu lar e de todos que fazem parte da sua família. É uma grande alegria ver famílias inteiras sendo salvas por Jesus. Eu queria fazer alguns desafios para você hoje. O primeiro deles é: eu decido servir a Deus
com integridade e fidelidade. Essa pode ser a sua oração. O outro desafio é: eu decido compartilhar a minha fé com a minha família. Essa é a sua decisão, né? Nesse culto. O outro desafio é: eu decido fazer um pacto com Deus para ser um discípulo multiplicador. Eu vou levar outras pessoas a conhecer Jesus também. Eu e você temos uma oportunidade incrível de influenciar o futuro da nossa família. A minha oração é que façamos hoje a escolha certa. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe. Senhor Jesus, o teu sangue nos libertou, teu poder foi mais além, teu amor nos restaurou. Como família, seguiremos todos juntos, chegaremos mais além, um só amor, numa só voz cantamos. Família, louvaremos, adoraremos de coração, consagramos sim a ti nossa casa. Oh, família, levantamos nossas mãos e proclamamos tua paz, mais e mais o teu amor no nosso lar. Senhor Jesus, o teu sangue nos libertou, teu poder foi mais além, teu amor nos restaurou. Como família, seguiremos todos juntos, chegaremos mais além, um só amor, uma só voz cantamos. Oh, família, louvaremos, adoraremos de coração, consagramos sim a ti nossa casa. Oh, família, levantamos nossas mãos e proclamamos tua paz, mais e mais o teu amor no nosso lar. Vamos levantar as nossas mãos, com alegria te louvar. Consagramos sim a ti nossa casa. Como família levantamos nossas mãos e proclamamos tua paz, mais e mais o teu amor no nosso lar.